Trago neste episódio a segunda parte da entrevista que concedi a Darcy Toledo, do podcast LV45, onde eu falo sobre os tipos de maquiagens que existem no mercado. Quais são? Maquiagem social, maquiagem de moda, maquiagem para editorial, maquiagem para campanhas publicitárias, como também sobre maquiagem artística, maquiagem de caracterização e maquiagem de efeitos especiais. Além disso, falamos sobre os campos de atuação de cada área e de cada nicho. Completando os assuntos, conversamos sobre a importância de se trabalhar a autoestima através destas artes. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, moda e arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar, fazendo um Pix. Desta forma, irá ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo! Né? Gente, e o mercado de maquiagem, ele é um mercado imenso, gigantesco. Né? Às vezes as pessoas pensam só assim, no maquiador que vai fazer a maquiagem para, sei lá, um evento. De noiva, que você me comentou, né? É muito amplo, né? É muito amplo. A gente pode, vamos colocar assim, dividir. A maquiagem social. O que é a maquiagem social? Por exemplo, hoje você está com uma maquiagem social, né? Para uma entrevista de emprego, para noiva, para madrinha, para debutante, para formanda, para um jantar. Essa é onde a pessoa vai num convívio social mesmo, né? Aí eu vou pular. Eu vou lá para a maquiagem artística de caracterização e efeito, né? Que a gente vem para o teatro, usado na televisão, no cinema, né? Dentro da maquiagem artística, dentro desse nicho aqui, a gente vai ter a maquiagem de caracterização, a maquiagem artística e a maquiagem de efeitos, né? E o que é a maquiagem artística? É aquela que o artista, ele pensa naquela maquiagem. Tem claro que, né, tem uma ideia, por exemplo, pode ser um copo, e a partir do copo ele vai criar uma arte através disso. A da caracterização é um personagem que já existe, por exemplo, o Coringa, né? Que eu falo Coringa... Porque ele é um extremo, assim. Então, o artista sabe que saiu dos quadrinhos, e aí ele vai fazer a leitura daquilo, né? Daquele personagem. Então, isso é uma caracterização que vai fazer para o ator, para a pessoa que vai para uma festa... E por aí vai. E aí a gente vai ter a maquiagem de efeito, que aí vai usar o quê? Vai usar prótese, vai usar silicone, vai usar gesso, vai fazer ferida, vai fazer ferimentos e tal. Tá tudo aqui. Então a gente tem a maquiagem social e a maquiagem de efeitos, caracterização, enfim. E aí neste meio a gente vem para o quê? Uma maquiagem de editorial, a maquiagem de moda, a maquiagem de catálogo, de campanhas e por aí vai. Então, que são usados elementos do social, do artístico, e a gente usa neste caminho aqui. Porém, cada área... Estou falando de uma maquiagem... Olha que maluco que é muito gigantesco, né? O profissional ele pode escolher seu nicho, né? Por exemplo, qual que é o meu nicho principal? Que eu gosto bastante, estar em sala de aula, desenvolver pessoas, mas não faz sentido eu estar em sala de aula se eu não estou aqui. Não faz sentido. Botando a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Muitas vezes você sabe que tem aluno que fala assim, professor, eu comprei esse produto aqui, eu falo assim, o que é isso? Eu dou uma olhada, assim, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu testo com ele, porque a gente está num laboratório, vamos testar, vamos errar. E dentro daquele produto são muitas possibilidades. Voltando ao que eu estava falando. Então, este meio aqui, né, que pega um pouquinho de pega um pouquinho de cada um. Porém, eu digo que é importante você começar aqui no social, sabe? Para você ir seguindo. Porque quando você faz um curso de maquiagem social, você vai aprender muitas técnicas. E a gente volta na história da base, entender que é tom, subtom, temperatura, como misturar, não só base, né? Como outros produtos. E aqui do teatro, né, do cinema, é muita mistura, é muito pigmento. Tem bastante coisa para fazer. E aqui também. São anos de estudo. Eu acho que eles estudam sempre. Até hoje eu estudo. Eu ia falar, né? Porque tem que estar se atualizando o tempo inteiro, sempre. Né? Este ano, eu fiz 9 cursos. 3 deles 3 internacionais. 9 cursos eu fiz. É porque eu gosto de estudar também, né? Você quer se manter sempre atualizado também. Sempre, Ô, Bernardo, e a maquiagem, ela funciona
eu acredito que sim, como a moda, sim, ela volta. Ela é Uma coisa cíclica. que você falava assim, nossa, porque eu lembro faz algum tempo, É. eu fui comprar, eu acho que foi um blush, alguma coisa, eu sempre gostei desses tons mais terrosos. Uhum. E eu fui com a minha sobrinha, e ela falou, nossa, tia, mas isso aí parece uma maquiagem de velha. Uhum. Por quê? Porque ela é muito jovem, ela usa tudo com glitter, tudo. E aí eu fiquei pensando, será que, tipo, tem isso de ser datado? Tem. Aí a gente volta na questão da identidade, tá? Porque vai dentro da identidade de cada pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente for pensar no glitter, a gente vai pensar no final dos anos 70, que era do glitter e do metálico, era disco. Se a gente for pensar em cor, né? A gente pensa muito anos 80. E dentro dos anos 80 a gente vai ter várias tribos aí. Ah, mas é porque o olho preto apareceu agora. Não. Vamos voltar para a década de 20 lá. Década de 20 já tinha olho preto. Muito forte nos anos 80 também. Com os darks, os punks usavam também bastante, né? Ah, mas a maquiagem nada apareceu agora. Não apareceu agora. Vamos ver os anos 90, que foi uma maquiagem nude, né? Hoje, o que eu digo, a maquiagem ela está dentro da sua identidade. Por exemplo, se a gente for falar sobre delineador gráfico, voltando ao delineador gráfico, ou Sempre algum... delineador, né? Pois é. Pois é, porque, sabe por quê? Porque tem a questão do traço, né? Do traço do desenho. Se a gente for falar do delineador gráfico, vamos fazer uma leitura, então, um pouco sobre a escola de arte Bauhaus, lá, né, na Alemanha, né, década de 20. Vamos estudar um pouco sobre isso. Aí a gente vai entender sobre o grafismo, né, e esses caminhos. Então, a maquiagem, ela como moda. Agora a gente vai ter 2024, né? A gente vai ter tendência de roupas de crochê. Não é? Quando se usou muita roupa de crochê? Anos 70. Eu lembro que minha mãe fazia as camisas, as blusas para as minhas primas. As minhas primas encomendavam aquelas roupas. Crochê agora, voltou para anos 70. Aliás, eu vou fazer um editorial agora falando sobre isso. Sobre crochê. E aí... A maquiagem eu vou pensar o quê? Anos 70. Muito bem. O que eu vou pensar? Eu não quero muita cor, muito glitter. Volto para o quê? Começo dos anos 70. Os hippies. Maquiagem borro. Né? Então, assim, tudo é referência. Quais os caminhos que eu vou pegar? Quais os caminhos que eu vou? Então, é isso, né? Vai muito da identidade de cada pessoa. Nossa, mas esse batom para ela ficou tão estranho, mas é a identidade dela. Isso é legal, né, Bernardo? É muito legal. Teve uma época que era mesmo, assim, aparecia lá na novela e aí todo mundo começava a usar. E como você mesmo falou, não fica bom para qualquer... Não é para todo mundo que aquele tom vai ficar bom ou aquele estilo de maquiagem. Porque era ditado. Tem que ser desta forma. E aí a gente volta na questão, né, das blogueiras. Muitas delas se tornaram grandes maquiadoras, né, que estão aí no mercado, que para mim são grandes referências. Mas muitas delas, não só elas, como outros profissionais também da maquiagem, da beleza, era cópia da cópia dos gringos. Dos gringos. Recentemente eu tava vendo, tem um maquiador que eu gosto bastante, e ele é árabe, se eu não me engano. Aí comecei a olhar, né, numa questão de maquiagem social, revisitando aqui, né, nos meus estudos. Eu falei assim, gente, espera um pouquinho, isso daqui ele já fazia há muito tempo, as meninas estavam copiando o que ele estava fazendo. Mas o legal não é a cópia, é a gente trazer aquela maquiagem única para aquela pessoa, a questão da identidade. Pega só talvez uma referência e vai adaptar para a pessoa. Sim, a referência é uma inspiração, né? Porque muita gente chega, né? Já vi isso em salão, principalmente. Quero essa maquiagem. É tipo cabelo, né? Eu quero essa maquiagem. E às vezes não vai combinar com a pessoa, não vai ficar legal. Não vai. E não vai, na verdade, nem combinar, não vai favorecer a pessoa. Não vai favorecer. Né? Por quê? Porque não tem espaço de olho, não tem aquela boca tão carnuda como poderia ser, né? Aquela textura de pele. Aquilo é uma referência. Já aconteceu várias vezes comigo desse isso. Quero esta maquiagem. Ok. Aí a gente vai conversando, né? Ok. Olha, por causa disso, tal. E aí a pessoa começa a entender o que é a identidade. Ô Bernardo, eu até comentei com você nos bastidores tá bom, né? que você é visionário. Porque você já tem um canal no YouTube. Já faz alguns anos. Né? Quantos anos que tá lá? O canal, pelo menos uns 5 anos. O canal. E lá você já trazia esse tema, e o seu canal, ele fala sobre maquiagem. Ele fala, na verdade, o meu canal é o nicho onde eu trabalho. A maquiagem, a moda e a arte. Porém, a maquiagem aqui, eu estou incluindo beleza também,
né? A maquiagem, porque eu sou maquiador, é um nicho que eu trabalho, tá? Então, maquiagem, beleza, moda e arte. Por isso que aqui na conversa, às vezes eu vou lá, volto, porque na minha cabeça é tudo junto e misturado, né? Porém, eu sei setorizar, né? Porque senão realmente fica confuso, né? E meu canal tá lá, né? Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e é onde tem conteúdo sobre isso, maquiagem, moda e arte. Você sempre traz convidados também. Eu Eu vi trago algumas, convidados. são lives que você Sim, eu faço tinha live, né? Eu faço live com o pessoal. Na pandemia a gente fez bastante, assim, e agora eu tô retomando, né? Porque eu comprei alguns equipamentos, algumas coisas assim, então a gente vai retomar essas entrevistas e eu vou fazer alguns conteúdos sozinhos também. Né? E eu falo que essa questão da arte também, da maquiagem, ela é tão rica que eu vi lá, você consegue desenvolver um episódio, às vezes, falando sobre delineador, por exemplo. E você tem, não é? Sim. Dá para ir por tópicos, Dá né? para ir por tópicos, E o que eu vejo, sabe, Darcy, dentro deste conteúdo que eu compartilho, é importância, e aí eu quero compartilhar isso, né, com o seu público, com as pessoas que estão assistindo aqui, mesmo que não seja o seu público, que é importante a formação, tá? Estudar é muito importante. Como eu não digo estudar, é a construção do conhecimento. E como é a construção do conhecimento? Eu venho de uma época em que, nossa, não, você tem que fazer a faculdade, porque depois você tem que fazer a pós, o mestrado, só assim você vai ser um profissional. E aí, a estudar era só a vida acadêmica. Não, a construção do conhecimento hoje pode ser aquele livro da Marilyn que eu acabei de ver ali, Fragmentos. Olha, tem Caravaggio e tem Pop Art. Já gostei daqueles livros. A minha identidade, já tá sacando. Como diz um conhecido aí, exatamente. Como diz um conhecido que eu vejo também, ele fala assim: olha, meu olho fez curva, já deu. Já foi ali. Então, assim, tinha essa questão. Então, por isso que tinham muitas pessoas que começavam a fazer as coisas e paravam. Hoje eu digo que ler um livro como aquele da Marilyn, né, Fragmentos, né? Ele vai ser a construção do conhecimento. Marilyn é uma grande referência de beleza, de moda, de arte, né? Então, é o quê? Construir o conhecimento a partir daquilo que você gosta. Né? É realmente isso. Do que você gosta. Eu vou estudar isso, eu vou ver um YouTube, vou para uma escola estudar, né? Aprender também, né? E, por exemplo, minha formação, né? Depois de muito tempo eu fui fazer faculdade, eu fiz artes visuais, né? E depois eu fiz a minha pós-graduação em figurino e cenografia. Então, se hoje eu estou no estúdio, claro que lá eu tenho uma styling que me ajuda e que está na equipe, e aí ela fala assim, eu falo, Michele, ó, vamos por esse caminho aqui. Bernardo, o que você acha disso? Ó, tá ótimo. Então, tem uma conversa ali, né? Porque minha área também é da moda. Isso é bacana, mas porque eu gosto da moda também. Por isso que eu estudo visagismo, né? Aí na maquiagem é a mesma coisa, né? Tem a Ana também, que é uma outra maquiadora que trabalha comigo. Ana, ó, vamos por esse caminho. Ontem mesmo a gente fez uma reunião pensando já o que a gente vai fazer lá no crochê, na história do crochê. E então estudar é muito importante, né? Hoje existem diversas, a instituição que eu trabalho, existem diversas bolsas de estudo, bolsa mesmo, 100%. É importante ver qual é aquele conteúdo, porque às vezes cai de paraquedas, né? Cai de paraquedas e aí, cai de paraquedas, mas é bolsa, então tá bom, eu vou fazer outra. Aí vai ficar pulando e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, essa construção do conhecimento, ela vai vir exatamente por onde eu queira, o assunto que eu queira. E aí você vai encontrar um caminho. Eu encontrei o meu nicho de trabalho. E que você, além de gostar, ele tá interligado, né? Tá interligado. O tempo inteiro, né? Eu estava falando da pós, né? Então, quando eu fui fazer o meu TCC da pós, eu falei sobre a história da maquiagem, tem até lá no meu canal, a história da maquiagem no Brasil na década de 1980. Pesquisa grande, vasta. E aí, olha que interessante, eu falei de duas pessoas aqui, né? 2 maquiadores, que foi o Henrique Mello e o Duda Molinos. E aí aparece uma outra pessoa que nos anos 90 foi uma pessoa assim que foi uma grande referência para mim, que é o Cacá Moraes. Quando eu fui fazer o meu TCC, que a gente já tinha internet, eu pensei o seguinte, eu já tenho, né? Por que não? Até chamar essas pessoas para dar uma entrevista para mim, né, tal. Peguei, mandei uma mensagem no Instagram pro Henrique, ele mora lá
no Nordeste. Ele falou assim, claro, vamos falar, muito prontamente, e me deu uma entrevista ótima, e hoje a gente é amigo de WhatsApp, assim, sabe? Muito, muito bacana. O Duda foi meio trágico, porque a gente já estava se falando, eu acabei conhecendo ele em outras oportunidades, né? Encontrando com ele em outras oportunidades, fazendo curso com ele, e eu falei, Duda, você pode me dar uma entrevista? Posso, mas ele estava... a assessora dele me falou que estava um pouquinho doentinho e tal. Eu marquei com ele na quarta-feira, no domingo ele faleceu. Eu fiquei arrasado. Imagina. Eu fiquei arrasado. Enfim, tanto que eu dediquei o meu TCC para ele. E aí tem o Kaká. O Kaká, mandei uma mensagem para ele. Quando eu encontrei, eu falei, Kaká, o que eu faço? Te dou um abraço, sento, choro ou chamo o SAMU? O que eu vou fazer agora? Ele falou, me dá um abraço. E foi uma entrevista e hoje também a gente se fala, a gente tem uma boa relação. Então, e os três me falaram, voltando da história da construção do conhecimento. Bernardo, só você se dedicar, só você compreender aonde você quer chegar. E estude, não deixe de ter esse olhar para o estudo, para a construção do seu conhecimento. Isso é para tudo, né? Porque Pra às vezes a tudo. pessoa fica estagnada, ela acha que ela já tô ali, e quando ela vê, na verdade, ela perde mercado, perde uma série de coisas, E porque não se hoje, atualiza, sim, né? sim. E hoje, com a questão de todas as profissões, você ter um nicho, isso é fundamental. Nossa, mas eu vou estudar visagismo para atender uma noiva? Nossa, mas eu vou estudar um pouco de moda, de estilos universais para atender uma noiva? Nossa, mas não é interessante isso? Eu vou fazer uma noiva que tem um estilo romântico, então eu já sei que moda, né? Qual é a identidade, né, do romantismo dela, do elegante dela, do clássico, do criativo e, né, os outros que aparecerem. Eu não vou ser apenas um maquiador que vai chegar e falar assim, tá bom, qual é a referência? Essa daqui, a sombrinha rosa e tal. Não. Por que tem aquelas cores em relação ao romantismo, em relação ao sexo, em relação aos estilos? Então, hoje, quando nós estamos nichados, né, quando a gente entra num nicho, é muito importante essa construção do conhecimento. E você orienta, assim, ou quando você tá lá nos seus cursos, você sente um pouquinho assim, esse aluno tem uma tendência mais para cá ou Sim, para cá? sim, eu sinto sim. E tem muita surpresa, viu? É. Tem muita surpresa. Assim, no sentido de, eu tenho duas alunas, por exemplo, que chegaram para mim e falaram assim, Bernardo, eu não sei nada de maquiagem, nada. Eu não tenho a mínima ideia que é uma base. Falei, beleza, fica aqui, vamos lá. Hoje, uma delas trabalha em um grande salão em São Paulo e a outra está trabalhando numa rede de TV. Outros trabalhando como maquiadores de grandes marcas. E tem aqueles também, que eu já tive em sala de aula, aluno que chega e fala assim para mim, olha, eu tô aqui só para pegar o certificado, tá? Tudo que você vai falar eu já sei. Tudo bem, não tem problema. Mas aí, Darcy, na hora da prática, você se sabota. Aí vai, o professor lá, vamos lá, deixa eu te ajudar. É desconstruir para construir. Né? Isso é do ser humano, né? É do ser humano. Então, quando a gente vai por esse caminho encontrei o meu caminho, né? Então é muito importante a gente ver quais as outras áreas que pode complementar este caminho aqui. A gente estava comentando de uma pessoa que você conhece que trabalha com noiva, né? Isso. Provavelmente é uma pessoa que deve estudar um pouco da moda, de repente um pouco da arte, vai estudar aquilo para atender o nicho de noiva, que é um nicho gigantesco também. É gigantesco. Né? E nisso faz com que? Faz com que o profissional seja diferenciado. Porque tem um monte de maquiador, tem um monte de consultor de imagem, tem um monte de artista plástico, mas a gente pode fazer parte desse monte, mas a gente pode ser o diferenciado. Bernardo, hoje que você tem essa bagagem, você nem imaginava, né? Acho que lá atrás, Não. tudo que você ia viver até aqui. Não imaginava. E tudo que ia mudar, né? São muitas mudanças aí. Eu agradeço muito, porque eu pude acompanhar todo este caminho, né, de desenvolvimento do Brasil, né? Fora também, mas o Brasil especificamente, né? Porque eu era criança nos anos 70, então eu via minha mãe indo nesses grandes magazines e não tinha maquiagem, não tinha muita maquiagem nacional, né? Assim, produto nacional. E aí, quando eu veio para os anos 80 e 90, e aí nos anos 2000 tem esse boom dessa abertura, é muito bacana. E eu estar inserido dentro da minha profissão, experimentando tudo, com todo mundo. E podendo conhecer desde os que vieram antes, dos três que eu citei, os que vieram, né? Vieram bem antes, né? Os três. Os que vieram um pouco antes de mim, minha geração, que é uma geração, né? Que quem começou e continuou se deu muito bem. E aqueles que estão vindo depois. E os que estão vindo depois, eu faço parte deles justamente dentro desta forma, de ajudar nesta formação. Todos.
sem discriminação de nada. Todos são bem-vindos. E hoje você sente diferente? Porque, assim, no Brasil, eu sinto assim, que é a questão da arte, né? Você fala assim, você é fotógrafo. Ah, só fotógrafo? Você é maquiador? Só maquiador? Mas você... Como se fosse como se fosse pouco, né? Eu entrevistei um músico aqui que ele falou pra mim, eu gosto de falar que eu vivo 100% de música, porque se eu falo que eu vivo de música, me parece pouco. E é muito grande. Sim. Hoje você acredita que as pessoas encarem mais como uma profissão mesmo ali? Eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar? Eu espero que sim. Você espera? Claro, brincadeiras à parte. Eu já ouvi algo assim. Bernardo, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou maquiador. Ah, tá. Não. O que você faz? Sou maquiador. Mas você não trabalha? Aí você faz aquela cara, tipo assim, né? Oi, né? O profissional da beleza, né? Da maquiagem, da moda, da arte e tal, ele vai se tornar, ter este olhar muito comprometido quando ele começa a entender aonde é o lugar dele, o lugar de fala dele, o lugar de exercício, de atividade, de vocação. Porque senão fica aquela coisa, de vez em quando eu faço. Então, de vez em quando eu também vou fazer aula de violão. De vez em quando eu vou fazer uma entrevista. O que a gente está fazendo aqui é a nossa profissão, Darcy. Não é? Não é verdade? A gente leva a sério, a gente se preparou para isso daqui. Então, quando a gente se prepara, né? E essa conversa não começou agora, a gente tá conversando bem antes. Então, quando a gente se prepara para aquela função, aí você fala, eu sou um profissional, essa é a minha profissão, né? Mas as pessoas, e aí vem a resposta para você. Ela vê um diferencial, e aí ela vai te ver como entrevistadora, como eu, como maquiador, eu que tenho um canal no YouTube, começa a ver a gente como um diferencial, como uma pessoa existente. Por quê? Porque tem identidade, né? E vê que se dedica também, Vê que se dedica, que se prepara, que não sai do nada. Ah, tá, vamos lá, vamos ali chamar alguém para entrevistar, vamos ali para fazer alguém para maquiagem. Não. Eu, quando surge alguma cliente, eu vou conversando com ela por uns 15 dias, 20 dias antes, né? Como eu te falei, né? Eu faço os editoriais, a gente vai fazer daqui no final do mês que vem. Então, ontem a gente já fez reunião para ir pensando, fazendo croquis, desenhando, pesquisando, por no dia para estar divertido, para o trabalho ficar... A pessoa se sentir segura, né? Segura, se divertir. Porque a gente vai ter que falar aqui sobre autoestima. Oba. Porque a maquiagem, ela faz parte da autoestima. Total. E uma maquiagem bem feita por um profissional, bem pensada, ela pode te levantar. Do mesmo jeito que se for uma maquiagem ruim, pode acabar, mal executada, pode acabar com a autoestima da pessoa e com tudo, né? Total. Com o dia dela, né? Total. É como, eu sempre dou o exemplo do corte de cabelo. Corta só a pontinha, por favor. Aí vira a cadeira da cliente, né? Porque ela não para. Vira a cadeira da cliente, aí corta um cabelo bem curtinho, igual o seu, assim. Vai derrubar a autoestima dela. Ela pediu só para cortar as pontinhas. Quando a gente volta, né, naquilo que a gente falou, quando a cliente chega e fala assim, eu quero esta maquiagem, e eu trago a possibilidade de que, olha, esta maquiagem é uma referência, mas a gente vai ter isso daqui em você, né? Eu vou atender ela naquilo que ela me trouxe. E eu expliquei de uma forma muito tranquila, dentro, né, das minhas técnicas, né, dos meus experimentos, e eu sei que ela vai ficar tranquila. E aí é quando eu escuto aquilo que eu adoro. Bernardo, pode fazer o que você quiser, porque eu coloco nas suas mãos, tá bom? Tá bom. Eu já sei o que eu preciso fazer, né? E isso vai fazer com que a pessoa, o grande termômetro para mim, para uma cliente, quando eu atendo, sabe o que é? Quando eu termino de fazer a maquiagem, a pessoa ela fica direto olhando no espelho, não para de se olhar no espelho. Por quê? Porque a autoestima dela elevou. Tá lá em cima, ela tá linda, ela tá plena, ela tá, né? Aquilo que ela queria. Nossa, Bernardo, ficou melhor daquilo que eu trouxe da referência. Então, é isso. Então, eu trago, para chegar nesse nível, você precisa construir seus conhecimentos. Não sei quais são, mas é importante construir o conhecimento, né? Do mesmo modo em que tem aquele profissional que chega e fala assim, eu quero essa referência, tá? Tá bom, então eu vou fazer em você. Não gostei. Nossa, mas tá horrível. Por quê? Porque essa referência não faz parte da sua identidade. Então, trabalhar a autoestima através da beleza, da moda, tendo este olhar com a arte, isso é muito, muito, muito bacana, né? Eu comecei design de sobrancelhas fazendo um trabalho voluntário no Hospital do Câncer da Mulher, Pérola Baito.
Eu ia lá toda quinta-feira fazer as sobrancelhas delas. Para mim, sabe, hoje é muito mais uma experiência de vida do que técnica. Tecnicamente melhorei horrores, mas assim, a experiência de vida é muito importante. Passado o tempo, chegou para mim uma outra ONG, né, que também trabalhava as mulheres oncológicas. E para mim aquilo ficou muito nítido. E eu passei a levar pessoas lá também, né, em algumas ações. E aquela mulher, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Uma moça, ela estava num tratamento bem rigoroso, e ela falou assim, eu quero só ver minha sobrancelha. E quando eu fiz a sobrancelha dela, essa mulher, você pode fazer uma maquiagem? E aí começa a pedir por quê? Porque você levantou a autoestima. Então, trabalhar com beleza, trabalhar com moda, trabalhar com arte é isso. É o bem-estar, né? É o conceito da beleza para a pessoa. E daí investir sempre muito em conhecimento, para você saber o que você está fazendo. Bastante. Não é? Porque o conhecimento te traz sabedoria, te traz técnica e amplia, né, o seu horizonte. Faz total sentido, né? Então, você pode me encontrar nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook e também no TikTok, tá? Você vai encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Eu tenho um site que é bernardolins.com.br, onde tem bastante conteúdo de tudo isso que eu falei aqui, tá? E no meu canal no YouTube, você vai encontrar também o meu universo, maquiagem, moda e arte, tudo junto e misturado. E lá você vai encontrar o meu podcast, que se chama Maquiarte, que é um trocadilho, uma palavra de maquiar você, arte, enfim, tal. E aí tá todo esse conteúdo lá. E nas plataformas também de áudio, tá o meu conteúdo que você pode ouvir e pode assistir também, tá bom?